ainda também, Mário. Do lado do Cruz Maltino tem também, né, Roberta? Verdade, Mário. O Vasco está indignado com essa mudança de data do jogo de volta da Copa do Brasil. O clube antes tinha sido contactado pela CBF, por conta até do pedido do Atlético Mineiro para mudança dessa data, e o Vasco disse que não gostaria de mudar a data. Mas aí depois sai o calendário com essa mudança da partida para o dia 19. O clube também está se movimentando, vendo até a possibilidade de entrar no STJD para tentar reverter essa questão. O presidente Pedrinho, logo depois que saiu essa decisão da CBF com a mudança dessa partida, falou sobre isso, até lembrou que no jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o Puma e o Jean David, que estavam a serviço das suas... da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem assim, desculpa, Mari, só assim um outro ponto, né? Por isso que quando a CBF vem e fala assim, não vai ter jogo na data FIFA, quando ela fala isso, a gente coloca um nariz de palhaço. Porque não adianta falar que não tem jogo na data FIFA, mas tem na véspera ou no dia seguinte. E o jogador não tem condição, às vezes, de Não tem, isso é óbvio que vai acontecer. E se não prejudicasse as equipes na Copa do Brasil, prejudicaria no Campeonato Brasileiro, como sempre acontece. Eu só entendo que, diante dessa data que já estava comprometida, antes de existir o sorteio e antes de existir a confirmação da data, já poderia ter chamado os quatro e falar assim, ó, a gente tem essa condição. É óbvio. Antes de definirmos os confrontos, todos são a favor de mudança de data? Sim ou não? Agora, a CBF também não se ajuda, né? O ponto é assim, ou a CBF chega e fala assim, galera, matei no peito, eu quero fazer essa mudança porque é uma escolha minha e que eu vou alterar. É meu, as regras são minhas. Mas aí a gente ouviu, aí os dois não querem... Fez porque cedeu à pressão dos clubes. E não existe corrigir irracionalidade do calendário com canetada. É isso que a CBF está fazendo. E o pior, a CBF deliberadamente diz que o brasileiro vale menos que a Copa do Brasil. Tudo bem os clubes pouparem no Campeonato Brasileiro, que vale rebaixamento, vale vaga para Libertadores, vale título, e para guardar força máxima para a Copa do Brasil, que deveria ser uma Copa até secundária. Mas não, a CBF com essa atitude, que para mim é uma medida arbitrária, uma medida que fere a isonomia esportiva e o principal, uma medida que rasga os regulamentos da CBF, porque abre um precedente muito perigoso no futebol brasileiro, de clube pedir para mudar a data porque teve atleta convocado para a data FIFA. Isso não existe, está em regulamento. E eu vejo que não só Corinthians e Vasco são prejudicados, como deveriam levar ao limite extremo a decisão e judicializar, porque se aceitarem isso, muito torcedor de times rivais podem falar, isso daí é mimimi, já começou o chororô. Mas com esse precedente, o seu clube também pode ser prejudicado lá na frente, porque vai depender de bastidores da boa vontade da CBF. Não existe essa decisão. Eu vejo que até Vasco e Corinthians deveriam avaliar a medida de não disputarem os jogos da Copa do Brasil e judicializar, porque se os clubes chancelam isso, dá um poder extremo à CBF de mudar o jogo com as regras com o jogo em andamento. Isso não existe e remete ao futebol brasileiro a tempos sombrios, de tapetão, de virada de mesa. A CBF não pode ter autoridade para fazer isso. É inadmissível. No mundo imaginário, no mundo da Poliana, no que a gente brincou aqui, o melhor seria que as equipes sempre sentassem e falassem assim, olha, qual que vai ser o melhor para o jogo? O que é melhor para o esporte? Nossa, para o esporte. Não, competição. Eu quero que você esteja forte, porque eu quero te eliminar forte, eu quero ganhar de você assim. O problema é quando isso acontece, quando um pede, aí o outro quer, aí o outro fala, é melhor, aí o outro também se defende, fala, se você tá fazendo isso... Porque você já sabe como são. Se fosse eu pedindo, você não ia aceitar, então eu já te pedi e você não aceitou. Além de tudo, você está envolvendo e prejudicando equipes que não tem nada a ver com a história, porque equipes que jogariam no final de semana tiveram seus jogos antecipados também, no Campeonato Brasileiro, não é isso? Porque, exatamente. E talvez elas não possam contar com esses jogadores que estão na data FIFA. Com alguns jogadores que vão estar aí. Isso. E outro ponto, assim, que a nossa querida e dona CBF, gente, o horário do jogo saiu anteontem. Os clubes não conseguiam vender os ingressos. Respeito ao torcedor, no fim das contas. O Atlético deve fazer um post fazendo, olha, os ingressos para Atlético e Vasco não foram vendidos ainda, porque a CBF não deu o horário do jogo. Faltam 2 dias agora. Pelo amor de Deus, gente. Não, a CBF rasgou seu próprio regulamento. Essa medida significa isso. CBF não respeita o seu regulamento e nem mesmo suas competições.
ignorando e rebaixando o futebol brasileiro na hierarquia de prioridades. Já fiquei nervoso por uma segunda-feira, Mariana. Acabou já. Dita ir à justiça comum como último ato, caso a CBF insista na manutenção das datas para as semifinais da Copa do Brasil. Só para explicar essa polêmica. De sábado para domingo, a CBF anunciou a alteração de jogos do Campeonato Brasileiro, que saem do final de semana dos dias 19 e 20 de outubro e vão acontecer entre 16 e 17 de outubro. Tudo para atender a um pedido do Flamengo, que não gostaria de fazer a segunda partida semifinal da Copa do Brasil logo depois da data FIFA. Já prevendo a possibilidade de o STJD não interceder da maneira como o Cruz Maltino pensa, o clube cogita recorrer à justiça comum, o que é visto sempre como uma grande agressão às confederações de futebol. A FIFA, inclusive, determina que as confederações não aceitem a introdução ou a ida dos clubes à justiça comum. É por isso que foram criadas as esferas esportivas, no caso do Brasil, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Pedrinho anda muito chateado, chegou a colocar em dúvida a credibilidade da CBF depois desse pedido atendido. Só para completar sobre o Vasco, o Cruz Maltino terá direito a 2.000 ingressos no jogo contra o Atlético Mineiro nessa quarta partida de ida da Copa do Brasil, partida marcada para a Arena MRV. O Vasco ainda tentou um pouco mais do que os 5% da carga total. O Atlético disse que não poderia atender. Já David teve constatado um rompimento no ligamento do joelho e não joga mais na temporada de 2024 para completar. Lianco e Otávio, jogadores do Galo, são dúvidas para o confronto de quarta-feira diante do Vasco. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a situação envolvendo o Vasco da Gama. E aqui, cara, realmente várias situações aconteceram. Uma delas aí é que o Nicola falou sobre o David, vai ficar de fora da temporada inteira, ainda por cima de uma boa parte da temporada do ano que vem. Ele rompeu o LCA, ligamento cruzado anterior. Então, portanto, ele vai ficar de fora. Para a galera entender, a mesma situação do atacante do Flamengo, Pedro, a mesma situação também do jogador Jair e também Paulinho, ambos que estão hoje no Vasco da Gama, ficará mais ou menos ali 8 meses a 10 meses ali parado o DVD David. Em relação à notícia que mexe bastante nos bastidores do Vasco e também do mundo do futebol em relação à semifinal da Copa do Brasil. A informação que saiu nesse momento, agora mesmo, né? Saiu exatamente 21 horas e 40 minutos. A notícia do Rafael Zarco do GE. Vou estar lendo para vocês aqui, ó. Vasco entra com ação no STJD contra a mudança de data na Copa do Brasil. Departamento Jurídico da SAF se baseia em argumentos do Regulamento Geral de Competições e protocola medida inominada no tribunal. Corinthians também vai colocar ação para conseguir anular essa mudança da CBF em relação ao calendário, adiantando o jogo da Copa do Brasil, né, e adiando a situação da... Rapaz, é complicado, cara. Olha só, Jesus, negócio bastante complicado que a CBF arrumou para a competição. O Vasco, juntamente do presidente Pedrinho e também do Marcelo Santana, bastante chateados, foram para cima, fizeram vídeo, pronunciamento, falaram bastante sobre essa situação. Augusto Melo, presidente do Corinthians, também lançou várias notas. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, também se meteu no meio e falou que não é bem assim, a CBF está errada e que apoia o Corinthians ir na justiça. Então, cara, bastante situação movimentando. Aqui, ó, a notícia do Rafael Zarco, do GE, ainda diz assim, ó, o clube entende que Atlético Mineiro e Flamengo estão sendo beneficiados. Em última análise, não descarta ir para a justiça comum. E aqui, ó, a ação da Vasco SAF vai ser acompanhada pelo Corinthians em um segundo momento com o mesmo objetivo. E aqui, ó, ainda diz, ó, mas também, ó, o clube espera conseguir anulação no STJD, mesmo sabendo que é um terreno de dura disputa contra a CBF, que tem natural influência sobre as comissões e indicações no tribunal. Mas também conta na estratégia jurídica com o primeiro vice-presidente geral do Vasco,
Paulo Salomão, que é ex-presidente do STJD. Rapaz, olha, situação bastante complicada, que gerou muita polêmica. A gente viu ali, por exemplo, o pessoal da ESPN analisando sobre essa situação. E, cara, realmente é uma parada que foge do que a CBF deveria fazer, né? O ideal mesmo era manter da maneira que estava marcado anteriormente. Mas a CBF acabou mexendo nisso aí e gerou uma baita polêmica e, com certeza, os próximos capítulos serão muito importantes e você mesmo, daqui do React do Futebol, tem que ficar muito antenado para não perder absolutamente nada sobre essa situação, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Essa meta é alcançar 50 mil, cara. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!